Olá a todos, Mário, fisioterapeuta, e hoje vamos fazer um vídeo para usar uma Kinesio Tape, ok? Para região do punho, ok? Geralmente o pessoal coloca uma ideia de que o punho abriu, né? Diante de uma pancada de uma bola, ou uma queda e tudo mais. Então assim, se você já descartou a possibilidade de ter, né, uma fratura óssea, alguma coisa mais importante, só está começando a inchar e doer um pouco, e está dentro ali das 48 horas, então eu vou passar uma ideia do que você pode fazer para estabilizar essa região. Porque querendo ou não, o organismo precisa regenerar aquilo que foi estressado, tá? Então isso é muito importante a gente entender. Ah, você, por exemplo, machucou isso no vôlei, né? Dando um exemplo aqui que de tanta pancada começou a inchar um pouco mais e aquela dor está persistente. Está tomando algum anti-inflamatório, algum remédio para dor, fazendo gelo e tal, e precisa estabilizar, precisa trabalhar e tudo mais. Então a gente vai ensinar hoje como fazer, tá ok? Essa ideia de o punho aberto, o que que é? Nada mais é do que a região aqui interna, onde passa o nervo medial, é tipo um pequeno caninho, imagina um canudinho, tá? Tem um canudinho bem aqui no meio, que passa a parte da inervação, que é o nervo medial que vai para o restante da mão, tá ok? Então, às vezes, quando tem uma pancada um pouco maior aqui, ou essa descarga de peso é um pouco mais excessivo diante de uma queda e tudo mais, ele tende a comprimir um pouquinho mais. Então, esse estresse gerado aqui faz levantar um pouquinho, tá? Então, dá essa sensação de punho aberto, abriu o punho. Não é que abriu um punho, ele dilatou um pouco mais essa região aqui, tá? E aí precisa de alguns dias para o corpo, né, fazer todo esse trabalho. Então, a ideia é estabilizar isso aqui para deixar o corpo trabalhar e ele voltar ao normal, tá ok? Então, vamos usar uma fita, uma tape, não é qualquer tape, tá? Tem que ser uma específica, eu vou deixar aqui na descrição aqui uma marca que eu recomendo mais, tá ok? Por que não serve qualquer tape? Uma por causa de alergia, porque tem uns materiais que usa material mais barato e tudo mais, acaba que a própria pele acaba tendo uma alergia. Então eu vou deixar uma que eu mais acho custo-benefício, tá? Que é da marca T-Max. Vou deixar aqui na descrição daí, beleza? Enfim, tendo isso a gente vai começar. Então o que a gente precisa fazer? A gente precisa estabilizar. Então não é só colocar aqui um pedacinho, a gente tem que saber o posicionamento. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai trançar o punho, vamos trançar ele em duas partes, tá ok? Então a gente vai fazer uma âncora que forma nesse sentido, o outro nesse oposto, tipo quase formando um X, tá ok? Então mais ou menos aqui uns 10 centímetros de tape a 13 centímetros. É importante cortar as pontas para não descolar tão fácil. Lembrando que você com a tape você pode molhar, você pode até colocar o seu gelo que você faz. Claro que quanto mais você sua, quanto mais você, né, coloca outros estímulos ali, né, como a água, com o tempo pode descolar mais. Mas a ideia é que aqui fique mais ou menos pelo menos umas 24 horas a 48 horas. É uma região que a gente mexe muito, então obviamente que vai descolar, né, comparado ao joelho ou outras articulações ali, tá ok? Então, vamos cortar a base da âncora, então essa ponta de cá aqui, certo? Descolou aqui. Vamos começar com a parte de cá, então a gente vai tracionar nesse sentido aqui oposto, ó. Então vamos subir um pouquinho do punho, colou. Você está vendo que eu mesmo estou fazendo, tentando conseguir, mas com o auxílio de uma pessoa, obviamente que é bem melhor, né? Você pode ver que eu não tirei os pelos, né? Eu tenho bastante pelos na mão aqui. Nessa quantidade, até a tape ela até começa a segurar bem, até mais do que isso, eu recomendo realmente passar uma maquininha, alguma coisa para parar, para esse sentido. Lembrando, deixar um pedacinho da âncora aqui do papel, dobra aqui nesse sentido. Então você estabilizou bem aqui, colou bem, vai puxar um pouco, vai trabalhar nesse sentido aqui, ó, e vai terminar aqui em cima, certo? Então olha como é que ficou. Vem, termina aqui no lado oposto. Depois passa um pouco mais o calor, pode pegar o pedaço do papel que soltou e passar em cima da fita, porque o calor faz com que a cola predomine um pouco mais na pele. Nesse sentido aqui.
Só que eu já estou sentindo uma estabilização legal, viu? Ó. Então o que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer uma âncora ao contrário, ok? Então a gente vai puxar uma de cá, vamos tracionar e terminar aqui. Eu quero trançar essa região. Então cortamos mais ou menos aí uns 13 centímetros, 10 a 13 centímetros, vai depender, né? Mas acho que é o suficiente, não precisa mais que isso. Cortou as pontas. Lembrando que a fita vai estar na descrição ou nos comentários, você dá uma olhadinha. Tem que ser uma específica, por conta do material, da fixação, enfim, evitar algumas alergias. Então a gente vai colar nessa âncora de cá agora, um pouquinho mais no punho. Colocou aqui. Predominou o calor, passou. Vamos puxar nesse sentido. Puxou, deixou um pedacinho da fita colada aqui. Ó, 100%, um pouco mais que a metade, tá? Trouxe nesse sentido. E vai colando aqui. Então ficou uma trança aqui de X, certo? Do lado oposto. Pode passar aqui um pouquinho para colar bem a fita. Só isso aqui eu já estou sentindo uma boa firmeza no meu punho, tá ok? Ó, eu consigo movimentar meu punho, não é igual uma munhequeira que fica travando o movimento, né? Você fixa aqui, não consegue mexer o punho, não, eu consigo ter a liberdade. Obviamente que você sente que tem a fita aqui, ela está colada, você vai sentir ela bem presente, não tenha dúvida, tá? Então, agora, se a gente quer estabilizar um pouco mais, que é o que eu recomendo, vamos trançar bem no centro da região onde machucou mesmo. Então a gente vai cortar mais ou menos aqui uns 8 centímetros de fita, tá? Um pouquinho menor que aquela outra que a gente trançou. Vamos cortar aqui as pontas. As pontas só para ela não descolar tão fácil. Agora a gente vai fazer um pouquinho diferente, vai cortar no meio em vez na ponta. Então vai ser uma trança no meio para conseguir predominar mais a fixação. Nesse sentido. Então, abriu aqui, vai colar bem nessa região do meio aqui, ó, central. Passou o calor, fez a fricção. Liberou. Lembrando que na hora de colocar, abre um pouquinho, colocou, para você ter essa região aqui bem pressionada. Eu tô com meu punho extremamente estabilizado, eu sinto a estabilização, mas não sinto aquele aperto, entende? E automaticamente eu tô móvel aqui para justamente conseguir executar minhas coisas. Principalmente se você digita, enfim, precisa de uma motricidade fina para alguma coisa a mais, essa região acaba ficando fixo aqui. Uma outra pergunta que o pessoal faz, serve para quem tem síndrome do túnel do carpo? Tá? Também serve, ok? Porque vai ajudar a estabilizar, principalmente se você tiver em crise, está passando um período de tratamento, medicamentoso e tal. Então é interessante você estabilizar aqui e conseguir ter essa melhora, tá joia? Então, lembrando que a fita está na descrição ou nos comentários, dá uma olhadinha ali, adquire a sua. Se você já tem, diante aos outros vídeos que a gente fez para tornozelo, joelho, em breve não está fazendo mais, você pode estar fixando a sua aí, tá joia? Um grande abraço, até mais.